Meu irmão, minha irmã, com frequência as pessoas se deixam levar pela sabedoria do mundo e lutam com todas as suas forças para conseguir prestígio e poder no mundo. Assim é o ser humano. Essa busca, ela provoca muitos conflitos. E o que nos diz a palavra de Deus sobre tudo isso? No livro da Sabedoria, no capítulo 2, apresenta a atitude permanente do ímpio contra o justo. Sua presença, suas repreensões e sua conduta são incômodas. Por isso, o condenarão com uma morte ignominiosa. A cena para essa morte vergonhosa do Messias aparece aí nesse episódio. No século I a.C., os judeus praticantes de Alexandria, eles são hostilizados pelos pagãos e desprezados pelos judeus que não eram praticantes. Isso provocou muitos conflitos entre eles. E o autor sagrado reflete sobre o destino dos justos e o destino dos ímpios. Qual é esse destino? O Evangelho, Jesus apresenta um anúncio de sua paixão, sua morte. Ele dá aos seus discípulos uma lição de humildade de serviço. Servir aos pequenos. Servindo aos pequenos, você vai estar servindo ao próprio Deus, ao Senhor. Ao longo da caminhada para Jerusalém, Jesus vai então catequizando os seus discípulos e vai ensinando-lhes que o projeto do Pai não passa pelos esquemas de poder, pelos esquemas de domínio. Jesus, ele faz então o segundo anúncio da sua paixão para os seus apóstolos. Nós sabemos o que vai acontecer em Jerusalém. E Jesus, mais uma vez, alerta os seus discípulos. Mas os apóstolos, eles não concordam. Eles fecham-se num silêncio. Por quê? Tinham medo de interrogar Jesus. Mas logo a seguir surge uma animada discussão, um conflito entre eles, que vai revelar a ambição de poder que existia entre os discípulos de Jesus também. Chegando lá em Cafarnaum, Jesus então questiona o que eles estavam conversando, que assunto vocês estavam debatendo, o que vocês estavam discutindo enquanto nós caminhávamos. E eles ficam ali calados, porque no caminho eles estavam discutindo, eles estavam falando e preocupados com quem seria o maior. Jesus então aponta o caminho para aquele que quer ser o maior. Em primeiro lugar, Jesus diz sobre o espírito de serviço que deve ter. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e que seja os servos de todos. Meu irmão, minha irmã, a comunidade cristã não é o lugar apropriado para alcançar um posto de honra ou um lugar de prestígio, um lugar de poder. É o lugar onde cada um deve celebrar a própria grandeza, servindo os irmãos, servindo aqueles que precisam. Só é grande quem é capaz de servir e de oferecer a vida aos seus irmãos. O que isso significa em nossa vida pessoal, em nossa vida de cristãos? E em seguida Jesus, depois de falar quem deve ser o maior e como deve ser o maior, ele mostra uma criança. Jesus pega uma criança, coloca essa criança no meio dos discípulos, abraça essa criança e diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. Meu irmão, minha irmã, ser grande no reino de Deus é ser pequeno, é servir os pequenos. O discípulo é grande não
quando tem poder, não quando tem autoridade sobre os outros, mas quando abraça os pequenos, quando acolhe os carentes, os marginalizados, os oprimidos, os injustiçados, quando se interessa por essas pessoas. E a gente poderia se perguntar, quais são as crianças ou como crianças que nós devemos abraçar? Meu irmão, minha irmã, as pessoas buscam poder e muitas vezes utilizam do lugar religioso para alcançar o poder. E não é isso que Jesus está ensinando. Jesus ensina o caminho do serviço, o caminho da inocência da criança. Só que os conflitos, eles continuam. E Cristo nos questiona. Por que vocês estão discutindo? Nessa sociedade competitiva em que nós vivemos, desde muito pequenos, nos é passada a ideia de que se não tivermos beleza, se não tivermos inteligência, se não tivermos posses, riqueza, simpatia, nunca conseguiremos nada na vida, nunca teremos sucesso na vida. O que admiramos numa criança? Admiramos poder, riqueza, sabedoria humana? Ou nós admiramos na criança a simplicidade, a inocência, a transparência? Olhando para as famílias, nós podemos perguntar: há divisões, conflitos, ciúmes, separações, por quê? Quando um ganha, os dois perdem, não há vencedores. E na comunidade, na igreja, também há discussões. Existem críticas, ambições, rivalidades. Por quê? Onde está a raiz de tudo? É o desejo consciente ou inconsciente de ser o maior? Busca de cargos, títulos, honrarias ou elogios? O apóstolo São Tiago, na segunda leitura, ele denuncia a desunião na comunidade cristã e aponta a raiz dessa desunião. Ele diz: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Uma oração realizada nesse clima não pode ser escutada por Deus. Na comunidade cristã, na igreja, quem é que são os primeiros? As palavras de Jesus são claras. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Na comunidade cristã, a única grandeza é a grandeza de quem com humildade e simplicidade faz da própria vida um serviço aos irmãos. Na igreja, não há donos, ou não deveria haver donos, não deveria haver grupos privilegiados, nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas em quem tem mais dinheiro, quem tem mais beleza, quem tem mais cultura ou quem tem uma alta posição social. Na igreja, há irmãos iguais, a quem a comunidade confia serviços diversos em vista do bem de todos. Aquilo que nos deve mover é a vontade de servir, a vontade de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos concedeu. Qual é o tipo de grandeza que nós estamos procurando? A liturgia de hoje nos pergunta isso. Aos olhos de Deus, nós estamos procurando o quê? Sermos grandes ou nós estamos procurando ser grandes aos olhos dos homens? Peçamos a Jesus que nos envie do Pai o seu Espírito, o Espírito Santo, que clareie a nossa mente, que abra os nossos olhos e que nós possamos seguir de fato o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém.